boa tarde, meus amigos. Estamos chegando nessa sexta-feira, ao final de mais uma semana, que eu espero que tenha sido boa para vocês, para que vocês possam enfrentar um fim de semana gostoso, com chuva ou sem chuva, não se sabe, mas que ele seja bom em qualquer clima que a gente esteja, sendo que o nosso clima interno esteja equilibrado e bom. Por isso que nós trouxemos hoje o professor Hidemitsu Ishinuma. Ele é psiquiatra, especialista em doenças psicossomáticas e doenças fóbicas, quer dizer, doenças do medo, formado pela Universidade Fluminense e é hipnólogo há 23 anos. Hipnólogo, professor? É. E o senhor tem tido muito uso da hipnose no seu trabalho? Não, no caso da síndrome do pânico, a hipnose não funciona, não. É? Na minha opinião, porque ele não é uma doença psicológica, sensível né? a isso. Ele é uma doença biológica. Biológica? Então, por ser biológica, a hipnologia não funciona no caso da síndrome do pânico. Então o professor já adiantou que o nosso assunto de hoje é síndrome do pânico. Então, ele, além de psiquiatra, é hipnólogo, foi orientador em pós-graduação de cardiologia com o tema correlação da síndrome do pânico à sintomatologia cardiovascular. Quer dizer, o professor desenvolve um trabalho a respeito de síndrome do pânico, já não é de hoje, e bastante profundo pelo que eu estou vendo. Desde quando que o senhor se apaixonou dentro da sua especialidade, por esse caminho da síndrome do pânico, professor? Eu já dedico isso há 23 anos, né? Sempre, porque isso no seu dia a dia, vivendo com os doentes, naquela época eu até tratava como a doença do medo, né? A síndrome do medo, que ele enquadrava como uma das partes de doenças fóbicas, que não existia nem no Código Internacional de Doenças. Eu disse doenças fóbicas são doenças do medo, eu disse certo? Doenças fóbicas é doença do medo. Doenças do medo, isso. né? Do medo. Quer dizer, quando a pessoa tem medo, por exemplo, de elevador, o que é? Não. Existe a pessoa que sofre do pânico, que não consegue andar de elevador, porque ele tem medo do elevador, porque ele tem medo de sentir mal dentro do elevador. Quer dizer, isso quem tem síndrome do pânico. Isso, aqueles que sofrem da síndrome do pânico. Mas quem não sofre de síndrome do pânico, mas prefere descer 15 andares de escada, subir 15 andares de escada do que andar de elevador. Por que isso, professor? Esse tanto ocorre na síndrome do pânico, como também ocorre na fobia simples, né? Isso é o fobia medo patológico, medo doentio de andar no elevador. Mas ele não tem medo de passar mal no elevador. Não. Quem tem medo de passar mal no elevador e não tem alguém para socorrer, esse é a síndrome do pânico. Sei. Então, isso na síndrome do pânico. De sentir Aquele mal. que tem medo do elevador, pura e simplesmente, que prefere subir 15 andares a pegar um elevador, é medo do quê? De ficar enclausurado dentro de um quatro paredes? Dentro da o que claustrofobia, né? É claustrofobia. É o medo mórbido, o medo doentio de andar no elevador. Ele pode ter medo de andar de elevador, mas não ter medo de passar mal no elevador. Esses que têm medo de passar mal no elevador, não ter como respirar ou sentir mal e não ter alguém para socorrer, esse é a síndrome do pânico. E quando foi descoberta que existe essa síndrome do pânico, quantas pessoas procuravam ao consultório médico sem saber que o que ele estava tendo era uma síndrome, um conjunto? O que é exatamente uma síndrome? Diz para nós. A síndrome do pânico é uma nova entidade clínica com característica de medo, mas é um medo irracional, um medo infundado, um medo inexplicável, um medo que o próprio cliente, o próprio paciente que sente, ele acha ridículo sentir. Ele não aceita sentir. Não é causado por coisa nenhuma? Não consegue controlar. Não, normalmente ele pode ocorrer tanto espontaneamente, sem nenhum motivo, como também após determinados problemas. Bom, vocês estão vendo, senhor, desculpa interromper, mas vocês estão vendo que é apaixonante o tema e que realmente a gente deve explicar, esclarecer, principalmente para aqueles que sofrem disso, para que tirem direto da cabeça esse problema de síndrome do pânico, porque
Graças a Deus, a vida é linda, vocês estão com saúde e tem que tirar da cabeça as tais das minhocas e as teias de aranha que eu falo sempre. Por favor, Pedro Sanson, nossos comerciais, vamos lá. Nós trouxemos esse assunto porque sempre que nós falávamos em depressão, em problemas, distúrbios do sono, sempre a gente ouvia, não, isso é mais síndrome do pânico. Não, quando tem síndrome do pânico é isso assim, assim. Então, o professor Edemitsu nos foi recomendado pelo Luiz Antônio, não é? E o Luiz Antônio, eu estou mandando um abraço para você, eu sei que você está perfeito e é a maior prova viva de que a síndrome do pânico tem cura. E o professor vai nos explicar por quê. O senhor dizia que não é psicológico e sim é biológico. A síndrome do pânico não é uma doença psicológica. Ele é um distúrbio biológico, que é um distúrbio bioquímico que dá no sistema nervoso central, chamado locus coeruleus. O locus coeruleus, ele se localiza no tronco cerebral, bem no meio do sistema nervoso central. É ele que se comunica com várias partes do sistema do cérebro, que por conseguinte comanda várias partes do nosso organismo. Quando o locus coeruleus desregula, ele dá uma descarga de uma substância chamada noradrenalina. Essa noradrenalina provoca no organismo uma série de sintomas que nós chamamos neurovegetativos, sintomas no organismo desagradabilíssimos, como palpitação no coração, dificuldade de respirar, quer dizer, a sensação de sufocação que vai assim, apertando, dá um bolo na garganta, uma aflição no peito muito grande, como se a pessoa fosse ter uma sensação de que estivesse assim infartando. Por isso que o senhor fez então sua tese, correlação da síndrome do pânico com a sintomatologia cardiovascular. O que é que difere quando é síndrome do pânico e quando é realmente um problema problema cardiológico? Bom, difere normalmente porque é sempre quando o paciente procura, dependendo da faixa etária, após os 35, 30 anos, aos 50 anos, normalmente é importante a pessoa fazer determinados exames para desligar, para desvincular do problema físico. Mas agora, sabe-se que é a síndrome do pânico pela sintomatologia, porque o paciente sente uma gama enorme de sintomas, falta de ar, dormência, as mãos e os pés ficam frios, tem náuseas, enjoo, vontade de vomitar, tem uma vontade de urinar, evacuar constante, a pessoa não consegue segurar, dá uma sensação que está flutuando, uma sensação que está perdendo a consciência, que ele vai ficar fora da realidade, né? Ele tem uma sensação que ele está perdendo o controle. Mas, feitos os exames, inclusive para muitos a pressão sobe muito. Um paciente que nunca teve uma hipertensão arterial, ele apresenta uma hipertensão arterial na hora, pela descarga noradrenalínica. E esses pacientes nunca sofreram de pressão alta. Outros até abaixam demais a pressão. Então, faz-se o exame... É um desconcerto completo dessa parte do sistema nervoso central. É isso, então? Exatamente. E aí faz-se o exame e constatam que não há qualquer anomalia. Que coisa, doutor. Mas o paciente é carregado ao pronto-socorro, faz todos os exames, faz eletrocardiograma, ecocardiograma, exames labirínticos, cateterismo, exames, vai para a homeopatia, toma florais de Bach,
enfim, o paciente, exames neurológicos, faz-se todos os exames, inclusive gastroenterológico, mas o paciente não apresenta nada. Aí, de onde se conclui que o paciente, mas aí que muitos pacientes sofrem, porque a maioria dos sintomas são físicos. E eles, então, procuram o centro cardiológico, cardiologistas, ou neurologistas, otorrinos, pronto-socorro. 10% até dos atendimentos cardiológicos são portadores dessa síndrome, e não de doenças cardíacas. Então, os pacientes, além desses sintomas físicos, ele também tem um medo muito grande que ele possa ocorrer uma morte iminente, possa ter um derrame cerebral, um AVC, acidente vascular cerebral, um derrame cerebral, ou que ele possa estar com uma doença grave, porque ele corre muitos médicos e não consegue descobrir a causa. Bom, nessa altura a gente nem sabe como é que a gente vai perguntar para o doutor o que se deve fazer, porque a primeira coisa realmente é procurar um médico. Agora, um paciente com esse problema, ele tem que ter repouso, ele tem que procurar passar por cima dos sintomas. O que ele deve fazer, professor? Bom, o paciente que tem esses sintomas, na realidade, ele deve procurar o psiquiatra e verificar. A maioria dos pacientes, eles têm preconceito e também têm medo. Os pacientes com a síndrome do pânico, eles têm muito medo de tomar remédio. Medo dos efeitos colaterais, medo das contraindicações. Mas como então? Ele tem que atender o que o médico pede? Ou ele, dentro desse problema que tem, ele passa por cima do que o médico manda, devido ao medo de tomar os remédios? O médico, evidentemente, deve ter muita paciência para atender o cliente, né? Orientá-los bem, de forma que o paciente fique bem tranquilo e de que pedir até ao paciente que evite de ler bula de remédio, porque o paciente que apresenta a síndrome do pânico, ele tem um medo pavoroso, um medo desesperador. Então, se ele lê a bula do remédio, ele acha que vai sentir todos aqueles sintomas, os efeitos, possíveis efeitos colaterais que estão escritos. Então, o profissional deve não entrar, ele deve ter muita cautela, muito cuidado para entrar com a medicação. Deve começar com uma medicação em doses muito pequenas, deve dar muita atenção ao seu cliente para que ofereça estabilidade, ofereça segurança, ofereça bem-estar ao cliente, porque o remédio é sempre remédio. Ele pode dar possíveis efeitos colaterais, mas essas medicações não dão efeitos, não são remédios graves, que podem ter problemas graves, né? São medicações que não têm perigo nenhum, que não apresentam gravidade nenhuma para ser medicado. O doutor Hidemitsu Ishinuma, ele tem razão. Nós, quando lemos alguma bula, a gente vê que serve da mais simples dor de cabeça até os fatos mais sérios, as coisas mais graves, e isso realmente apavora uma pessoa que está no seu controle normal. Imagina uma pessoa que está descontrolada da maneira como ele está nos explicando, que é o paciente da síndrome do pânico. Fácil não é. Então, o senhor vai tateando, né? Vai dando uma dose, vai vendo se o remédio faz bem, se o remédio tem qualquer reação, o senhor troca, não é bem assim? A gente tem que fazer uma associação de remédio e medicações, porque não só o paciente apresenta uma angústia muito grande em função da crise que sente e uma ansiedade fora do normal. Então, ele deve começar com uma dose, fazer uma associação de medicações para que tire, porque o paciente tem um quadro depressivo e que, na realidade, a depressão da síndrome do pânico não deve ser confundida com a depressão tradicional, a depressão comum, porque a síndrome do pânico, depois que se instala, ele começa a apresentar um tipo de depressão, uma tristeza, uma angústia muito grande, um medo de que novas crises possam ocorrer.
mas não está livre do paciente com pânico, que tem a depressão, de anos antes já ter apresentado um quadro de uma depressão comum sem ter a crise do pânico. Quer dizer, fácil, nós estamos vendo realmente que cada vez que vamos mais um pouquinho, é bem complicada essa doença, porque ela dá uma série de sintomas daquilo que você pensa que tem, mas você não tem. E nós já estamos recebendo nossas perguntas. Eu quero lembrar que eu estou com a gotinha da Sociedade de Mesoterapia. Olha aqui, eu fui condecorada pelo professor Michel Pistor. Eu estou aqui, quem é que vai mostrar? Será o Esteves? Está no ar? Olha aí. É a gotinha da mesoterapia. Eu não sei, é aqui. Tá vendo? Um abraço para a Verônica Tariq, do professor Michel Pistor, que me condecorou quando esteve aqui para o congresso dessa especialidade. Mas nós estamos recebendo as perguntas e o Luiz Fernando, que mora no Meier, no Rio de Janeiro, pede para que o senhor comente sobre a síndrome do túnel e do elevador. Não é bem uma síndrome, não é? São medos isolados, né? Não. No caso, principalmente da síndrome do pânico, a pessoa, ele apresenta uma dificuldade muito grande de passar dentro de um túnel, porque ele tem medo que ele possa sentir mal lá dentro, sim, e ter dificuldade de respirar, sentir aquela aflição, aquela sensação de que tudo está sufocando e que ele possa entrar numa crise dentro dentro do elevador ou dentro do túnel. Isso não é claustrofobia, porque antigamente a gente chamava esses medos de claustrofobia, o medo de estar dentro de um ambiente pequeno fechado, dentro de um ambiente fechado que não se vê saída imediata. Existe a claustrofobia, que faz parte da fobia simples, em que o paciente tem apenas medo de andar no elevador, um medo mórbido, um medo doentio de andar de elevador. Ou de túnel. Ou de túnel. Mas diferentemente do pânico, que a pessoa tem o medo de passar mal dentro do elevador. Então é diferente. Olha, Luiz Fernando, você tem que ver qual é o tipo de medo que você tem ou que a pessoa que você está fazendo a pergunta tenha. Se é o medo de passar mal lá dentro e não ter assistência imediata, ou se é doido para sair de lá, está sentindo que está tudo oprimindo. Isso é um medo isolado, chama-se a claustrofobia, medo de ambientes fechados. Por favor, Pedro Sanson, não tenha medo de ambiente fechado e nos dê nossos comerciais. Por favor. Nosso abraço hoje é para a Aparecida Marins Freire, de Niterói, amiga de Lola Bentes. Também manda um beijo para você aí em Minas Gerais, Belo Horizonte, você e o Abrão. Bem, nós temos uma pergunta da Maria José, que mora no Jabaquara, em São Paulo, para o doutor Idemitsu Ishinuma. A Maria José diz que tem 47 anos e sempre que entra em um lugar fechado, passa mal. Ultimamente não pode nem entrar em shopping, pois sente falta de ar. Ela quer saber o que deve fazer e se em São Paulo existe tratamento. Por que as pessoas que têm síndrome do pânico têm esse medo? O senhor disse que era porque as pessoas tinham medo de não ser atendidas a tempo? Isso é uma coisa. O paciente que tem a síndrome do pânico, ele normalmente tem muito medo de passar mal em recintos fechados, shoppings cheios, supermercados cheios, filas de banco, filas em geral, aniversários, casamentos, sempre onde existe multidões ou aglomerações, onde a dificuldade de atendimento torna-se maior. Então, ele se sente mal nesse local, tem medo de ter aquela crise, porque a crise é uma coisa muito atormentadora, é muito ruim, porque é uma sensação de morte iminente, é uma sensação de loucura iminente. Então,
é uma sensação que o paciente vai perder o controle, perder a razão ou a consciência. Então, ele não quer sentir aquela sensação que é muito incômoda, é muito atormentador. Então, ele não quer sentir isso. Então, todas as vezes que vão em locais onde existem multidões, onde seja festas, aniversários, casamento, mesmo que sejam familiares, ele tem esse medo de sentir esse mal e ele até evita de participar dessas festas porque ele pode entrar em crise, enquanto não tratar, né? Bom, então ela pergunta o que ela deve fazer. Não, deve procurar. Se ela é de São Paulo, ela deve procurar. Existe tratamento lá? O senhor tem alguma pessoa que possa indicar? Em São Paulo tem locais especializados, indicados que tratam. A Unicamp também trata. Unicamp, que é Campinas. É Unicamp em Campinas. E na cidade de São Paulo? Na cidade de São Paulo também existem tratamentos, se eu não me engano, é na Universidade de São Paulo, deve ter o tratamento, né? Universidade de São Paulo, muito bem. Viu, Maria José? Procure o Centro Médico da Universidade de São Paulo, que lá eles vão te atender e vão te dar orientação. É muito melhor do que você ficar preocupada, sentindo-se mal, sem razão de ser, porque não é nada importante. Você vai ficar boa. O professor nos disse que a pessoa fica boa, não é, professor? Diga, por favor. O paciente que apresenta a síndrome do pânico, apesar do sintoma ser bastante desagradável, mas não precisa se preocupar que não é uma doença grave, porque não leva à morte, né? Ele é grave num sentido pela atormentação que traz à vida da pessoa, mas não é grave em outro sentido porque ele não mata, não vai levar à loucura, não vai levar à perda da consciência ou da razão. E tem cura e deve ser feito com um tratamento muito bem acompanhado. Não é um tratamento assim rápido, como se tratasse uma gripe. O tempo mais ou menos que leva para tratar, professor? Isso varia. A gente fala sempre que o tempo mínimo são uns 2 anos, mas assim, quando a medicação... Mas isso varia do tempo de sofrimento de cada um. Porque existe um paciente que procura a gente que sofreu da crise do pânico há uma semana. Então, esses tornam mais fáceis de ser curadas em virtude dele não estar tão psicotraumatizada. Mas o paciente que já sofreu a maior parte da sua vida, então ele já está altamente psicotraumatizado. Então ele tem medo que as crises possam ocorrer. Então levam uns 2 anos mais ou menos, mas isso varia do tempo. O que o professor está querendo dizer, como ele nos falou no intervalo, é que há doentes que o procuram porque tiveram a primeira crise há uma semana, por exemplo. E há doentes que estão sofrendo disso há 18 anos, há 20 anos, 30, e que há 30 anos, inclusive, como o senhor já teve um paciente e o senhor já o curou. Não é verdade? Fica totalmente curado. Fica totalmente curado. Então, dependendo do tempo que já foi exposto ao sofrimento, demora um pouco mais para ser curado, não é verdade? É isso que o senhor me explicou. Isso. A melhor, desde que a medicação já é acertada, né? Nas primeiras 3 semanas tem um pouco maior de dificuldade, porque o paciente já vai fazer o tratamento com um temor muito grande de que as medicações possam trazer algum efeito incômodo. Então, ainda tem esse lado do cliente. Mas, uma vez acertada a medicação em doses que devem ser iniciadas em doses pequenas, o paciente, paralelamente, deve, com o seu próprio profissional, fazendo uma terapia comportamental conjugada para orientá-lo de como comportar durante o tratamento do pânico. Por esse motivo, a melhora até é muito grande, é altamente compensador, porque o cliente fica totalmente curado. Porém, ele tem alguns temores, alguns receios, como devido ao psicotrauma ocasionado pela crise. E existe também o medo do paciente, a vergonha do paciente procurar um médico por causa disso, né? Não existe isso. Muitas vezes a pessoa fica, eu não vou, meu Deus, vou contar para ele que eu tenho isso é uma vergonha. A pessoa se sente vexada de ir procurar
por causa de um motivo desses. Então, eu lhe peço que o senhor diga o que a pessoa deve fazer, procurar o médico ou se guardar? O paciente, todos os clientes, a maioria dos clientes se sente extremamente envergonhada de falar isso com os familiares, com os parentes, com os amigos, pois eles nunca serão entendidos, porque é um medo irracional, é um medo que não dá para explicar. O senhor diz que eles mesmo compreendem que é irracional. A própria pessoa que está passando pela crise sabe que não tem razão de ser. Porque o medo aparece de forma tão irracional, tão inexplicável, então ele imagina assim, eu estou sentindo medo de quê? É porque a descarga é tão grande, ele sente tantos sintomas no organismo, e ele tem medo de que as pessoas, tem preconceito de que as pessoas o olhem de forma como que ele fosse um doente mental, como se ele fosse um inválido. Mas o paciente que sofre da síndrome do pânico, ele tem uma personalidade perfeitamente normal. Não é nenhum covarde, não é nenhum doido, não. Quer dizer, basta tirar esse tipo de mal-estar, esse tipo de sensação, que ele é uma pessoa normal, integrada na vida, né? O paciente, ele tem o paciente que sofre do pânico, ele é um paciente perfeitamente normal. Ele tem que eliminar essas crises. Uma vez eliminada, que por conseguinte, dá para ser eliminado até muito rápido. Depois de 3 semanas, normalmente, a crise normalmente não ocorre mais e devem fazer o tratamento muito bem acompanhado, que ele sai da crise até muito rápido, mesmo que o paciente já vem sofrendo durante longos anos, 30, 40, 50 anos, que eu tenho paciente que já sofreu até 60 anos do pânico. Que coisa, 60 anos? 60 anos do pânico. 40, 50, 30, porque durante muitos anos atrás, a síndrome do pânico não era bem diagnosticada, nem tratada corretamente. Era vista de forma como se fosse um distúrbio neurovegetativo, um estresse, uma estafa, distúrbio do vago simpático, e não era nada disso. Era quando vai passando mal num pronto-socorro, ele era visto como se fosse um paciente que eles falam assim, crise de histeria, crise pitiática, né? Ele está com psicológico. Como se fosse uma frescura, né? Isso é psicológico. Como se fosse frescura, né? Aliás, muitos clientes, a maioria dos meus clientes já eram vistos nos familiares ou como se fosse frescura, né? Um dos maiores problemas que o paciente sente exatamente no meio dos familiares, amigos, primos, irmãos, filhos, assim, é ouvir desses pacientes assim, isso é uma frescura, reaja, você tem que se ajudar, tenha força de vontade, você tem medo de quê? Você tem tudo dentro de casa, mas isso não depende do cliente, porque é um distúrbio biológico. Não dá para o cliente controlar. Então aí realmente tem que procurar o médico sem nenhuma perda de tempo, porque ele só vai te ajudar. Principalmente nesse caso, ele nos ajuda em todas as outras especialidades que eu tenho trazido aqui. Mas essa de hoje é substancial que você procure um apoio no teu médico para que ele possa saber o que você está tendo e ir controlando passo a passo para você ficar bom. Já vimos que fica bom quem tem síndrome do pânico. Nós temos as perguntinhas, vamos nelas, né? O Hermes, que mora em Olaria, no Rio de Janeiro, tem 58 anos, sente muitas dores de cabeça, diz que tem problemas de nervos e da coluna. Pergunta o que deve fazer. Bom, o problema emocional sempre, de ordem emocional, sempre dá, devido à ansiedade muito grande, dá dor de cabeça, mas deve afastar possíveis problemas de coluna e outros problemas que também causem a dor de cabeça. Mas, normalmente, quando o paciente tem muito problema emocional, a musculatura fica muito contraída, provocando a dor de cabeça e automaticamente a coluna também se contrai, dando a dor na coluna e também a dor na cabeça. Olha, Hermes, você é muito jovem. Procure um médico para ver seu problema de coluna. Procura ver o que você pode ter que esteja afetando a sua cabeça. Se você sentir que são essas razões que nós estamos falando aqui, que não são razões palpáveis, mas que são biológicas, embora sem ser palpáveis, né, doutor? Doutor Idemitsu de Shinuma,
Dr. Hidemitsu Ishinuma, eu quero que vocês saibam o nome dele. Então, aí você tem que procurar um médico da área da síndrome do pânico, porque pode ser que você esteja no começo e isso vai terminando mais depressa. A Maria Lúcia, que mora em Brasília, Distrito Federal, tem 50 anos e diz que durante o dia não sente medo nenhum, mas durante a noite sente medo, pânico, angústia e não sabe do quê. Pergunta o que deve fazer. Bom, normalmente existem o paciente que teve em crise ou sentiu alguma crise de pânico noturno. Esses pacientes têm mais medo à noite, durante a noite, porque à noite a dificuldade de socorro é sempre maior. Então, ele tem pavor de que chegue à noite devido a essa dificuldade. E durante o dia o socorro é bastante facilitado, oferecendo maior segurança. Então, por esse motivo que o paciente sente mais medo noturno. E o que ela deve fazer? Bom, aí deve fazer uma medicação, porque... Deve procurar o médico, né? Deve procurar o médico. E lá no Distrito Federal, em Brasília, o senhor tem alguém que o senhor possa indicar? Provavelmente em todos os estados existem profissionais, né? Nas universidades existem profissionais especializados, né? Procure a Universidade de Brasília, lá eles vão te orientar, sem dúvida. Por favor, Pedro Sanson, ajuda a gente a faturar. Vamos lá. Estamos de volta com o Dr. Hidemitsu Ishinuma, falando a respeito de síndrome do pânico, que nós estamos vendo que não é esse bicho de 7 pés, 7 cabeças, porque ele pode ser curado. É muito sério, dói muito, incomoda, você sente todas as sensações desagradáveis possíveis, conjugadas ao mesmo tempo, separadas, e isso desmoraliza um pouco a pessoa, é um desequilíbrio do estado, quer dizer, toda a estrutura da criatura fica desequilibrada, não é verdade, professor? É. E então, a essa altura, a pessoa se sente muito mal, se sente indiferença, diminuído perante os parentes, perante os amigos. Mas você não deve se sentir assim. Você tem que ir no médico para ele te fazer um tratamento adequado e você ficar bom, porque a síndrome do pânico tem cura. Nós temos a pergunta do Alberto, que mora em Santana, São Paulo. Ele tem 36 anos e quer saber se existe claustrofobia parcial. Quer saber se a claustrofobia tem cura. A claustrofobia tem cura. Se é apenas uma fobia simples, tem cura por outros processos de tratamentos. Agora, se ele pode até ele achar que tem uma predisposição até a síndrome do pânico, então ele pode apresentar esses sintomas parecendo com a claustrofobia. Médico. Você tem que ir no médico, Alberto, não pode deixar. Deixar de ir ao médico é a pior coisa, você tem que ir lá. Viu? Assim você vai ficar bom, pode ter certeza. Professor, o senhor estava me falando que há pessoas que lhe procuram depois de terem feito muitos tratamentos de psicoterapia, né? Terapias de apoio, variadas, como mudam de médico e tal, e não resolve nada. Por quê, professor? Na síndrome do pânico? Na síndrome do pânico, a psicoterapia, o paciente sempre procura a psicoterapia porque ele, via de regra, ele já tem medo de tomar os remédios, porque ele tem pavor dos efeitos colaterais e também, principalmente, da área psiquiátrica, que ele tem medo de se tornar dependente dos remédios. Não. A medicação, é claro, eles têm principalmente pavor só de ver as tarjas pretas da medicação, mas não são os de tarja preta que vai curar o paciente com a síndrome do pânico. Tarja preta somente não cura, porque esses são da linha de tranquilizantes, mas eles existem porque eles devem ser auxiliares ao tratamento com outras medicações, ou antidepressiva e mais algumas outras medicações, que
dentro de linha de da linha de antidepressivos, variam, porque cada cliente, não existe essa de que todos os clientes são curados. O que é bom para mim não é bom para o senhor, perfeitamente. Né? Não são curados com o mesmo antidepressivo, não são curados com o mesmo esquema de tratamento, porque cada caso é um caso. Então, deve ser muito bem acompanhado com a medicação antidepressivas, ansiolíticas, que é remédio para ansiedade, que os pacientes que sofrem do pânico sofrem muito da ansiedade, e fazendo essa conjugação acompanhado da terapia comportamental com o seu próprio profissional, que seria o adequado quando ele entende dessa parte, então o paciente vai adquirindo a sua autoconfiança e crescendo dia a dia. Ele não consegue se afastar apenas com a terapia, porque ele não é psicológico. Então a crise volta a se instalar pela descarga noradrenalínica provocada pelo locus coeruleus. Então o paciente faz anos a terapia sem nenhum resultado. Então, se ele ainda conjugasse a psicoterapia e tivesse conjugado ao tratamento medicamentoso, então o paciente fica totalmente curado. Alberto, claustrofobia tem cura. Procura o médico adequado, você vai ficar bom, não tenha dúvida. A Lorimar, que mora em Bangu, no Rio de Janeiro, ela nos conta que teve um filho há 2 anos. Desde então, sente muita fraqueza e está prestes a desmaiar toda hora, vontade de desmaiar. Não vai ao trabalho, pois tem medo de desmaiar na rua. Faz tratamento. Pergunta se para o seu caso existe cura. Você faz que tipo de tratamento? Será que é com o médico adequado? Professor, esse medo dela de desmaiar é síndrome do pânico? O paciente logo após, eu inclusive falo, é um dos problemas, um dos motivos, porque o pânico ele dá tanto espontaneamente, quanto sem motivo nenhum, quanto após determinados motivos. E este caso é um dos motivos pós-parto, porque o paciente pode apresentar vários quadros depressivos. A mulher se ressente muito do parto, né, principalmente o paciente que tem a síndrome do pânico, ele já tem uma predisposição, apresenta o sintoma básico, uma insegurança muito grande. E com o nascimento do neném, depara com uma responsabilidade muito grande e sente completamente incapaz de aceitar essa responsabilidade que é muito grande e entra num quadro de pânico muito grande, apresentando vários sintomas, falta de ar, desânimo muito grande, um estado depressivo que não é a depressão tradicional, e sim é um medo de não conseguir cuidar da criança, não ter força para cuidar da criança, então, não ter capacidade. No caso, básico é ter tido o neném, não é? Exatamente. Que é o medo da nova responsabilidade, perfeitamente. É o medo de não estar tão bem para o marido. E não estar preparada não estar preparada para cuidar da criança e do marido ao mesmo tempo. Marido ao mesmo tempo, então, viu, Lorimar? Não consegue. Você tem que tirar isso da cabeça, meu amor. Vai no médico, ele vai te tratar. O professor Idemitsu é indicado, você deve ter outros profissionais também que o são. Eu estou conhecendo o professor Idemitsu e com uma experiência de que ele deixou uma pessoa com 18 anos de síndrome do pânico curada. Graças a Deus. Isso é que é importante, né, professor? Claro. Mas então vamos ver a Aparecida. A Aparecida mora em Jaú, São Paulo. Ela me manda um grande abraço e diz que o programa ilumina a sua casa. Obrigada, meu amor. Eu espero que seja sempre assim e que a gente consiga passar isso para vocês, que já estamos preenchendo o nosso objetivo. Ela diz que tem pavor de cobra, até mesmo quando ela aparece na televisão. Pergunta o que deve fazer. O que caracteriza isso, doutor? Medo de cobra é um medo, faz parte de uma fobia simples. Medo de um objeto específico, que é a cobra, no caso. Então, isso tem cura. A cura não é através de medicações. Até uma hipnoanálise, análise sob forma hipnótica, até uma hipnose muito bem recomendada, também pode afastar, que é uma fobia simples. É medo de um objeto específico. Então, isso não faz parte da síndrome do pânico. Tá vendo, Aparecida? É uma coisa que fica curada, mas você, se tem medo de cobra, evita ela. Em Jaú, você tem condições de encontrar muitas. É horrível. Cobra também não gosto, não.
Acho que todo mundo. Não fica preocupada com isso. Eu também não suporto cobra. Eu adoro criar bichinhos, mas essa não seria uma criação que eu faria, viu, Aparecida? Muito obrigada, querida, por ter telefonado para nós. Você vai ficar muito bem. É só você tirar a preocupação de que isso seja alguma coisa séria. É muito sério isso, professor? Esse medo de cobra? Porque eu também tenho horror. O medo é tão grande que a pessoa pode entrar numa situação de pânico naquela situação quando depara com um objeto específico que é a cobra. Cida, eu espero que você não encontre sempre essa bichinha por aí, não. A Maria Aparecida também, que mora em Atibaia, São Paulo, quer saber como começa a síndrome do pânico e quer saber se em homem pode causar impotência. Tá aí, professor. Como é que começa a síndrome do pânico? Eu quero que o senhor também me diga relacionado com álcool, relacionado com fumo, relacionado com droga, se tudo isso precipita a síndrome do pânico. Vamos lá. A síndrome do pânico, ele ocasiona sem nenhum motivo. Pode aparecer sem motivo nenhum. Como também pode aparecer diante de uma série de problemas, após determinados problemas, como perda de entes queridos, problemas conjugais, financeiros, ressaca alcoólica, uma certa dose de cocaína, ameaça de morte, sequestro, desemprego, problema na fase de pré ou pós-operatório, porque o paciente tem muito medo de ser operado devido à anestesia ou coisas assim. Quer dizer, sempre em situação, isso daí é quando é precipitado por uma situação assim, após determinado problema. Agora, uma vez que o paciente desencadeia o pânico, ele entra num quadro depressivo, ele perde toda aquela potencialidade. E tem impotência em homem? Provoca impotência? Porque ele fica muito deprimido, ele fica totalmente sem brilho, sem ânimo, sem espontaneidade, sem estímulo. Eu costumo dizer que quando a cabeça não está bem, nada vai bem. Nada vai bem. É verdade, é verdade. Nada vai bem, primeiro. Olha, Cida, você tem que procurar um médico que seja relacionado com síndrome do pânico, um médico específico. Se você não conhece nenhum, vai a uma universidade. Você está perto de Jundiaí, Atibaia. Eu conheço muito bem, eu morei em Jundiaí, ali pertinho, tem sítios lindos. Você está perto de São Paulo, dá um pulinho na Universidade de São Paulo, pergunta que médico pode ser e só leve a pessoa em questão depois de você já saber qual é o médico que você pode levar para que ele possa ir sem medo para se tratar e ficar bom e tudo voltar a ser como antes. Isso é que é importante. Estou recebendo da Sheila no Meier, que mora no Rio de Janeiro. Ela diz que está com 39 anos e tinha, olha o passado, síndrome do pânico. Foi curada pelo Dr. Hidemitsu Ishinuma, que nos dá a honra de estar hoje ao nosso lado no programa, e diz que ele é ótimo. Manda um abraço ao senhor, professor. Olha que coisa linda, tá vendo? Isso já vale. Obrigado, só de ouvir isso, a gente já fica estimulado para mandar o médico, para mandar vocês procurarem e saber que vocês vão ficar bons sempre que tiver síndrome do pânico. Espero que ninguém tenha, mas quem tem pode saber que há esperança, há uma luz no fim do túnel. O Walter, que mora em Jundiaí, São Paulo, onde eu morei, tem 50 anos, diz que pratica esporte, se alimenta muito bem, não consegue dormir e pergunta por quê. Aí ele explica, diz que desde que sua mãe faleceu em 93, ele também transpira muito, não pode usar camisas escuras. Pergunta por que isso acontece. Normalmente a insônia é sinônimo de depressão. Então não deve nunca, quando um paciente apresenta insônia, tomar qualquer tranquilizante, apenas tranquilizante ou sonífero. Ele deve cuidar primeiro da causa, que é a depressão. Ele está deprimido em função da perda de um ente querido. Talvez poderia até desencadeado até um quadro de síndrome do pânico não bastante intensa, porque o quadro da síndrome do pânico leva a um quadro depressivo. E tendo a depressão, que é a causa do problema, isso reflete no sono noturno. Ele deve cuidar do quadro depressivo, não querer cuidar do pânico, da insônia com um sonífero ou um tranquilizante, senão ele fica eternamente dependente do tranquilizante. E com a síndrome do pânico. Ele não consegue
curar a É insônia. verdade. E ele diz que desde que a mãe dele faleceu, então ele conhece uma razão que pode ter precipitado isso. A pessoa conhecendo a razão já não ajuda, professor? Ajuda conhecendo a razão, mas se ele tem desencadeado o quadro de pânico, ele não consegue sair desse quadro, porque ele não consegue afastar o pensamento da perda desse ente querido. Então, realmente é muito difícil. Eu perdi minha mãezinha há 9 anos e ainda sinto muito como se fora ontem. Bom, a Sônia que mora em Brasília, agora nós vamos ter que responder mais rápido porque está terminando o programa. A Sônia que mora em Brasília, na Asa Sul, quer dizer, a capital conosco, quer saber se para curar a síndrome do pânico é preciso procurar um psiquiatra especializado nessa doença ou um psiquiatra não especializado também pode fazer o tratamento. Acho que nós chegamos no caso daquelas pessoas que fazem tratamento de terapia e tal. Não, ela perguntou um psiquiatra não especializado no tratamento da síndrome do pânico. Desde que o psiquiatra esteja gabaritado, está acostumado a lidar com a síndrome do pânico, ele tem capacidade para cuidar, deve procurar um psiquiatra. Especializado, né? Não outro especialista que não seja da área. Neurologista também não resolve? Não, a não ser que o neurologista esteja preparado. Tudo bem se ele esteja preparado, mas normalmente é cadeira da área da psiquiatria. Isso. E tem que ser um que conheça a síndrome do pânico, viu, meu bem? A Ivaneide, que mora em Vaz Lobo, Rio de Janeiro, manda um abraço para o senhor e diz que o senhor é um excelente profissional. Viu, professor? O senhor está vendo que o senhor plantou e está colhendo, né? Nós vamos fazer o nosso sorteio. Nós temos aqui o nosso livro, vocês se lembram dele. Já há algum tempo que eu não falo sobre ele. É o nosso Guia de Medicina e Saúde da Família. Eu vou recomendar depois. Eu não sei se eu tenho aqui para recomendar a vocês, se quiserem fazer o pedido. Mas é só telefonar para 555-4000. 021 555 4000, vocês podem pedir esse livro, que chegará à sua casa no momento que vocês quiserem. Vocês podem comprar aqui na Manchete, na Bloco Editores, porque ele é uma publicação nossa. Então vamos lá, minha gente. Professor, vamos chegar a esse nosso... Está ficando pequeno. Vamos botar todas as perguntas aí dentro, todo mundo vai ter a mesma chance. Está aqui mais 2, 3. Está demorando um pouco, Pedro? Desculpa, hein? Desculpa, porque aqui tem que ser rápido. Uma, outra e outra. E o senhor procura movimentar um pouquinho para não dizer que a gente tem algum protecionismo. Vamos lá. Nossa, olha, o professor está pegando bem, ó. Pronto. Foi sorteado para o nosso livro a Raquel, que fez uma pergunta da prevenção na ginecologia. Está vendo? No dia 26 de dezembro. Raquel, que mora no Meier, no Rio de Janeiro. É isso, Raquel. Nós vamos entrar em contato com você e você ganhou o nosso livro, que é o Guia de Medicina e Saúde da Família. Tenho certeza que tanto você quanto sua família será beneficiada por esse livro. Bom, professor, nós chegamos ao final. Espero contar com o senhor outras vezes no nosso programa e eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para nós e para todos esses que podem vir a sofrer, que estão sofrendo desse mal. Bom, para aqueles que sofrem da síndrome do pânico, não deve se preocupar que seja uma doença grave ou que não tenha cura. A doença tem cura. Deve ser bem diagnosticada, procurar o especialista adequado e não se preocupar que não vai levar à morte, não vai levar à loucura, não vai perder a consciência, nem trazer nenhuma incapacidade física. Ele tem cura, deve fazer o tratamento e não é tão grave quanto imagina. Traz o sofrimento sem dúvida nenhuma. É isso aí, minha gente. Vocês viram? É um mal que ninguém conhece muito bem, mas que tem cura. Graças a Deus, tem cura. Semana que vem nós vamos começar uma homenagem às revistas da casa, às revistas da Bloco Editores. Nós começaremos pela Pais e Filhos e cada 5 dias que nós homenagearmos uma revista serão levados a vocês os assuntos que mais impressionaram aos nossos leitores. Pais e Filhos com
o assunto seios bonitos e saudáveis antes, durante, depois do parto, e será com o professor José Aristodemo Pinotti e o professor Mauro Speranzini. Estou contando com vocês 2h30 da tarde, a semana inteira, porque os assuntos são muito importantes, tratados na revista Pais e Filhos. Até lá, até segunda-feira e um bom fim de semana. Obrigada.